Bom, pessoal, quando a gente começa a trabalhar em geometria analítica espacial, tá, a gente também vai precisar fazer uso, né, dos vetores. Tá? Qual é a diferença entre os vetores no espaço e os vetores no plano? Né? Vocês se lembram que os vetores, quando eles eram definidos no plano, né, a gente definia esses vetores como sendo uma classe de equivalência de setas, né? Setas sendo sinônimo, né, de segmentos orientados. Tá? Então era um segmento no qual a gente definia um sentido de percurso, era uma parte finita da reta, né, um segmento finito, tá bem? E a gente dizia que duas dessas setas, né, dois desses segmentos orientados, eles eram ditos equivalentes, ou então uma palavra que eu usei, equipolentes, quando eles possuíam o mesmo módulo, né? Lembra que o módulo podia ser calculado como sendo a distância do ponto inicial até o ponto final, tá bem? Quando eles possuíam também, né, a mesma direção, perdão, tá? Então significava dizer que se eles não se reduzissem a um ponto, né, se não fosse um segmento orientado nulo, as retas suporte, né, ou seja, as retas que continham os dois segmentos eram paralelas, tá? Eram retas paralelas, como uma coisa assim, né? Tá? E além disso eles tinham o mesmo sentido, significava dizer que, eles apontavam, né, dito assim do jeito não muito preciso, né, eles apontavam para o mesmo lado, eles estavam assim e não estavam, por exemplo, assim, né? Claro, eu estou considerando a caneta aqui como sendo a ponta do segmento. Tá bem? Então, a definição é exatamente a mesma que a gente vai usar. A única diferença é que agora, né, os nossos segmentos, eles não estão mais restritos a um plano. Antes a gente só falava a respeito de segmentos contidos num plano, que era o lugar onde a gente estava considerando a geometria. Aqui a gente está passando a considerar a geometria no espaço. Então a ideia é que existem, né, outros pontos para considerar, mais pontos, né, no espaço do que no plano, e portanto existem mais segmentos e portanto mais segmentos orientados. Então a única diferença nessa frase aqui, né, então como definir, né, vetor é a classe de equivalência de segmentos orientados contidos em, né, a única coisa que mudaria aqui, né, no lugar de colocar no plano, né, a gente vai colocar em sigma, tá? Lembra que sigma representa o nosso espaço tridimensional, onde dois segmentos orientados são considerados equivalentes se possuem o mesmo módulo, tá certo? A mesma direção e o mesmo sentido, tá bem? Bom, pessoal, outra coisa que a gente tem que falar que foi bastante útil no nosso estudo no plano foi né, o conceito das coordenadas de um vetor, né? Então aqui eu já desenhei um vetor, né? Tá vendo aqui um segmento orientado, tá? Que começa em A e termina em B, certo? Então esse aqui é um representante do nosso vetor, se lembram, né? Tá? A gente pode mexer esse vetor, a gente pode colocar ele onde a gente quiser, né? Desde que a gente não mude nem módulo, nem direção, nem sentido. E a ideia é que é conveniente colocar esse vetor, né? Pensar nesse vetor como sendo posicionado na origem. Por quê? Se a gente faz essa convenção, né? Se a gente pensa que todos os vetores a gente pode posicionar eles na origem, né? Tá? Então, esse representante do vetor que está na origem, tá? Digamos, vou tentar desenhar ele aqui, né? Tá? Então, tem que fazer um cara que tem o mesmo módulo de direção e sentido que esse aqui, então me parece que esse aqui deveria funcionar, né? Tá bem? Então, ele começa na origem e termina em um determinado ponto aí, que em princípio não tem o controle, né? Mas a ideia é que, não sei se o meu segmento ficou 100% paralelo aqui, mas essa era a ideia, tá? O mesmo módulo de direção e sentido do que esse, tá certo? Então o que a gente faz, né? A gente posiciona, a gente escolhe um segmento que represente o mesmo vetor, tá? Posicionado na origem. Então a ideia é que o vetor AB, tá? É igual ao vetor OC desse meu desenho, tá bem?
E as coordenadas do vetor são as coordenadas desse ponto final, tá? Assumindo que o representante está começando na origem, certo? Então, só para lembrar, né? Tá? Então, as coordenadas do vetor AB são as coordenadas do ponto final do segmento orientado que representa AB e inicia na origem do sistema de coordenadas O. Tá? Como que a gente calcula, né? Funciona exatamente igual ao que acontecia no caso de vetores no plano, tá certo? Então, como calcular? Tá? As coordenadas do vetor são, então, obtidas, né, fazendo a diferença entre as coordenadas do ponto final e as do ponto inicial. Então, nesse caso, né, veja que a gente está agora trabalhando com pontos que vivem no espaço, né? Tá bom? Então, a gente tem que fazer uma diferença, né, de 3 coordenadas. Então, x do ponto B, que é o ponto final, menos o x do ponto A, y do ponto B, que é o ponto final, menos o y do ponto A, e z do ponto B, que é o ponto final, menos o z do ponto A. Tá bem? Essas aqui são as coordenadas do nosso ponto C, né? Tá? Calculadas em função das coordenadas dos pontos A e B, e são também as coordenadas do nosso vetor. Tá bom? Então, é comum aqui, a gente acaba usando, né? Tá? A notação, tá? É comum a gente identificar, né, o vetor com as suas coordenadas. Tá? Então, xb menos xa, yb menos ya e zb menos za. Tá? O que é importante aqui é se dar conta que não são o mesmo objeto, né? Tá? Isso aqui é um vetor, uma classe de equivalência de setinhas, e esse aqui é um representante, é o ponto final de um dos representantes dele. Isso aqui é muito útil para fazer cálculos, né? E esse aqui é mais fácil de entender e de visualizar a geometria. Tá? Então, essas são as coordenadas de um vetor. Tá bom, pessoal. Então, outra coisa que nós vimos, né, quando a gente falava de vetores, era a respeito das operações com vetores. A primeira delas era aquela operação de soma de vetores, tá bem? Então, como é que a gente somava dois vetores, né? Então, tinha dois vetores assim representados, tá? Então, o que a gente fazia para obter um terceiro vetor que a gente definia como sendo o vetor soma entre os vetores U e V, né? Então, nós fazíamos era o seguinte processo, né? A partir dessa configuração aqui, geométrica, tá? Nós pegávamos um representante desse vetor U aqui, e nós pegávamos um representante desse vetor V, lembra que a gente pode arrastar e colocar onde a gente quiser, né? A gente pega um representante desse vetor V, que tenha ponto inicial no ponto final do representante do vetor U, tá? Então, o que a gente faz é, pega um representante do nosso vetor V, cujo ponto inicial é o ponto final do representante do vetor U, tá? Então, faz isso. Quando a gente faz esse processo, a gente consegue uma nova seta, né? A gente consegue imaginar aqui uma nova seta, que é a conexão entre esse ponto inicial desse representante de U com o ponto final do representante de V. Tá certo? Então, aqui a gente cria um novo segmento, que é um segmento orientado, e, por definição, esse aqui é o nosso vetor soma. Tá bom? Como que isso se dá de maneira... como que a gente trabalha com coordenadas, né? Quando a gente quer somar vetores, exatamente do mesmo jeito que acontecia quando a gente falava em vetores no plano, ou seja, versão em coordenadas, né? Versão em coordenadas, tá?
é assim, se o nosso vetor U tem coordenadas vamos lá, coordenadas do nosso vetor U, né? Então, digamos, A1, B1 e C1, certo? É uma lista, né, de 3 números reais ordenada, né? Tá? E digamos que o nosso vetor V tem coordenadas, digamos, né, para usar as mesmas letras, só que aqui eu vou botar A2, B2 e C2, certos outros números, né? Então, o que acontece é que o vetor soma, quando a gente cria ele desse jeito, né, tá, é possível demonstrar que o vetor U mais V tem coordenadas exatamente como acontecia no plano, né? Tá? A gente soma coordenada a coordenada aqui e essa lista de números aqui, né? Tá? Então, A1 é um número, A2 é outro número, quando a gente soma dá um número, né? 2, e aqui C1 mais C2, então coordenada a coordenada, primeira com primeira, segunda com segunda, terceira com terceira. Essas são as coordenadas do nosso vetor U mais V. Bom, outra operação que a gente viu como fazer, né, quando a gente tratava com vetores no plano, né, era da multiplicação de um vetor por um número, tá certo? Qual era o resultado geométrico, né, dessa multiplicação, né? A gente pegava um vetor e ao multiplicar ele por um número, tinha algumas opções, tá? Se o número fosse zero, tá, então a gente dizia que o resultado era o vetor zero. Se eventualmente o vetor U fosse o vetor zero, então a multiplicação de qualquer número lambda por um vetor zero, bom, seria o vetor zero, tá? E tinha algumas outras, quer dizer, então fora desses dois casos, né, então que lambda é zero ou que o vetor U é zero, então a gente definia a multiplicação de lambda vezes U como sendo o vetor que tem mesma direção, tem módulo de lambda vezes módulo do vetor U. Tá? O que é o módulo do vetor U? Te lembra, né? É a distância entre o ponto final e o ponto inicial de um representante desse vetor, tá certo? Pega qualquer representante e calcula a distância entre o ponto inicial e o ponto final. Mesma coisa vale aqui em R3, tá? No espaço. Isso aqui é o módulo do número lambda, certo? É um número real, pode ter módulo positivo, negativo, né? Perdão, desculpa. Ele pode ser positivo ou negativo e o seu módulo sempre vai ser positivo, né? Salvo quando for zero, tá? Então, estou falando, né? Esse vetor é o vetor que tem a mesma direção do vetor U, tá certo? Tem um módulo igual a esse número, tá? E tem sentido duas opções aqui, né? Igual ou oposto ao de U se esse número lambda é maior que zero ou menor que zero, respectivamente. Tá certo? Então, o que acontece com esse vetor, né, ao ser multiplicado por um determinado número lambda que é diferente de zero? A direção dele não muda, o módulo muda, tá? Ele fica multiplicado por esse número, módulo de lambda, e o sentido muda ou não muda, dependendo se o número pelo qual nós estamos multiplicando for um número negativo ou for um número positivo. Tá certo? Esse é o efeito
geométrico da multiplicação de um vetor u por um número lambda. Tá bem? Como que isso se dá em coordenadas? Vou explicar na outra página. Bom, agora, então, imagina, né, que a gente tem um número real lambda e tem um vetor u com coordenadas a, b, c, né, uma lista de 3 números reais aqui. Então, lambda u é o vetor, né, que tem coordenadas. Como que a gente calcula as coordenadas do vetor multiplicação? Bom, basta multiplicar, né, coordenada a coordenada por esse número lambda. Tá? Então, eu vou ter a vezes lambda, b vezes lambda e c vezes lambda. Lambda a, lambda b e lambda c. Tá? Agora vamos fazer um exemplo. Tá bom, pessoal, aqui a gente tem um exemplo, né, tá, onde são dados 4 pontos A, B, C e D no espaço tridimensional, tá, através das suas coordenadas, e pede para determinar as coordenadas desse vetor, né, bem como o seu módulo. Tá bom? Então, para fazer isso, a primeira coisa que nós precisamos fazer, né, para poder calcular as coordenadas desse vetor aqui, que é o que está sendo pedido, a gente precisa primeiro determinar as coordenadas de cada um dos seus componentes, né, ou seja, das parcelas AB, menos 4CB e menos 2DA. Tá bem? Então, para fazer isso, eu vou aplicar aquela observação, né, de que as coordenadas de cada um desses vetores aqui que aparecem dado pela diferença, são dadas, né, pelas diferenças entre ponto inicial menos ponto final menos ponto inicial. Tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente faz isso? Então, primeiro as coordenadas de AB, né? AB tem coordenadas quais, né? Vamos lá, final menos inicial. O que vai ser? Final, 4 menos 1, 3. 3 menos 0, 3. E 3 menos 2, mais 5. Tá? AB, o outro que aparece aqui é CB, né? CB tem coordenadas CB, né? Então, agora o ponto final é B e o ponto inicial é C, né? Então, vai ser 4 menos 3 mais 7. 3 menos 1 mais 4. E 3 menos 3 mais 6. Tá? Então, aqui estão as coordenadas de AB, de CB, e agora a gente precisa calcular as coordenadas de DA, né? Então, DA, que é o último personagem que aparece aqui. Então, como que fica? Ó, ponto final agora é A, né? E o ponto inicial é D, tá bom? Então, vamos voltar ali, né? Rapidinho. Ó, ponto final é A e o ponto inicial é D. Então, 1 menos 2 dá mais 3. Tá? 0 menos 0, 0. E menos 2, menos 1, menos 3. Aqui estão as coordenadas dos nossos vetores, e agora o que a gente vai precisar fazer? Né? Pegar cada um deles, né? Quer dizer, cada um não, né? Esse aqui já está pronto, né? E tem que pegar esse aqui e multiplicar por menos 4, né? Isso aqui é um número que está multiplicando o meu vetor, isso aqui é outro número que está multiplicando esse outro vetor. Tá? Então, a gente vai calcular as coordenadas de menos 4CB e menos 2DA. Tá? Então, olha só, está pronto, né? Ok? Agora esse aqui, ó, vamos lá, fazer menos 4CB. Vou colocar aqui diretamente as coordenadas, né? Como é que funciona? A gente tem que pegar esse menos 4, né? Tá bom? E tem que multiplicar por todas as coordenadas que aparecem aqui nesse CB. Então, menos 4 vezes 7, menos 28. Tá? Menos 4 vezes 4 menos 16. E menos 4 vezes 6, menos 24. Tá? Aqui estão as coordenadas de menos 4CB e menos 2 vezes DA. Então, vamos lá. Tem que multiplicar menos 2, né, por todas as coordenadas desse vetor aqui. Então, menos 2DA vai resultar em, veja, menos 2 vezes 3, menos 6, menos 2 vezes 0, 0. E menos 2 vezes menos 3, mais 6. Tá bem?
Então aqui aparecem as coordenadas e agora a gente vai ter que somar, né? Lembra como eu faço para somar? Para obter as coordenadas de um vetor que é escrito como uma soma, né? Nesse caso aqui de 3 vetores, a gente vai precisar fazer coordenada a coordenada. Coordenada x com coordenada x com coordenada x, y, 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 z, z, z. Tá bem? Então, assim, o vetor do enunciado tem coordenadas quais? Vamos lá. Vamos lá, né? Então, vai ser mais 3, menos 28, então menos 25, menos 25, menos 6, menos 31. Tá bom? Aqui, 3 menos 16, menos 13 mais 0, menos 13. E, 5 menos 24, menos 19. Menos 19 mais 6, menos 13. Então, aqui ficaram as coordenadas do nosso vetor. Então, para calcular agora o seu módulo, que era outra coisa que o exercício pedia, né? Como que a gente calcula o módulo de um vetor, né? Lembra que quando as coordenadas são dadas desse jeito, né? Significa dizer que essas coordenadas são as coordenadas do ponto final do representante do vetor que inicia na origem. Então, como o módulo ele é a distância entre um ponto inicial e um ponto final de um representante do nosso vetor, a gente pode simplesmente calcular a distância desse ponto aqui até a origem, tá bom? Então, o módulo de tal vetor vamos lá, como que a gente calcula a distância desse ponto até a origem? Raiz quadrada de, vamos lá, menos 31 ao quadrado, mais o menos 13 ao quadrado, mais o menos 13 ao quadrado, tá? Isso aqui vai dar raiz quadrada de, vamos lá, 13 ao quadrado é 169, tá? Então, vamos começar por aqui, 169 mais 169 mais 31 ao quadrado. Vamos fazer aqui na calculadora rapidinho. Aqui ficou, então, 961, tá? Então, ficou aqui. Então, de acordo com as minhas contas, aqui ficou raiz quadrada de 1.299. Eu não acho que a gente vai poder melhorar muito mais do que isso, então vou deixar assim. Tá bom? Esse aqui é o módulo do nosso vetor.